concedo a palavra ao último e derradeiro inscrito, prezado amigo, colega Hélio José. Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentar Sua Excelência, senador Dário Berga, governador de Santa Catarina, inesquecível por longos anos, prefeito da São José, prefeito de Florianópolis, né, com largo serviço prestado à ilha maravilhosa que tem a Ponte Hercílio Luz. Então, quer dizer, a antiga Desterro, né, que levou-se o nome de Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto. Então, quer dizer que o nosso segundo presidente da República, que é com muita satisfação que venho hoje aqui falar sobre a presidência de Vossa Excelência, um exemplo dessa casa de hombridade, de pessoa íntegra e que tem feito um trabalho que honra o nosso país e o estado de Santa Catarina e o Brasil. Muito obrigado. Quero cumprimentar senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado Federal, a Rádio e TV Senado, né? E o motivo especial, meu nobre presidente, e a alegria estar aqui é para prestar homenagem a Brasília pelos 57 anos de sua inauguração. Tenho uma honrosa atribuição de ser senador pelo Distrito Federal, cidade maravilhosa que nos acolhe, é onde moro há mais de 40 anos. Brasília completa 57, eu também tenho 57 anos, estou em Brasília há muitos anos, essa região. Lembro que meu saudoso pai era uma pessoa que vinha para cá andar a cavalo e trazer mantimentos para cá. Meu pai era um pequeno produtor da região, aonde supria de alimentos, de carnes e coisa e tal, dentro da época da construção do Distrito Federal, né? Nós que somos aqui natural de Corumbá de Goiás, fazenda Lambari, entre o município de Corumbá e Alexânia, né? Então a gente teve a honra de ver isso aqui crescer. Então hoje ser senador da República pelo Distrito Federal, estarmos aqui para saudar os 57 anos dessa maravilhosa cidade, é com muito prazer que venho aqui. Inicialmente, nobre presidente, quero saudar nomes familiares aos ouvidos de residentes de Brasília e que talvez até a vocês que estão há pouco tempo aqui também já o seja, tipo Taguatinga, uma cidade maravilhosa, uma cidade industrial de Brasília, Ceilândia, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, a maior cidade do Distrito Federal, né? Tipo, por exemplo, Planaltina, uma grande cidade de saída leste, Guará, Sobradinho, Recanto das Emas, Samambaia, Gama, né? Riacho Fundo, São Sebastião, Paranoá, Itapuã, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Núcleo Bandeirante, as cidades mães, as cidades tradicionais e pioneiras de Brasília, Águas Claras, Vicente Pires, Braslândia, Parkway, né? Sol Nascente, Pôr do Sol, Porto Rico, Morro da Cruz, para Arapuanga e Planaltina, são nomes assim diferentes, mas são cidades, grandes pontos, polos de habitação do Distrito Federal, né? E outros, como o nome que todo mundo sabe, Brasília, Lago Sul, Lago Norte, Plano Piloto, que é a região que está aqui, nessa pequena ilha onde nós vivemos. Mas Brasília é muito mais do que Plano Piloto, muito mais do que Lago Sul, muito mais do que Lago Norte. É composto por esse grande número de cidades, que eu citei o nome aqui, que além dessa cidade ser uma zona rural, produtiva, promissora, tá certo? Então Brasília é uma cidade maravilhosa hoje, uma senhora com 57 anos de idade a completar amanhã, né? E que nos dá muito satisfação de morar, de defender, de ser senador da República por essa cidade maravilhosa e de brigar para que Brasília volte a crescer, volte a ter emprego. É uma pena, nobre presidente, senador Dário Berga, que hoje nós estamos com mais de 312 mil desempregados, tal qual a última estatística oficial do governo do Distrito Federal, né? Estamos com as obras todas paradas,
Mais de 20 mil empresários da micro e pequena empresa saíram do Distrito Federal nesse último ano por falta de incentivos e falta de apoio. Que a nossa pequena produção de cimento aqui na Fercal, a Ciplan, está querendo ir embora, gerar mais 1.000 famílias desempregadas, porque ela produz o cimento lá em Minas Gerais ou em Goiânia e vai chegar aqui mais barato do que produzir aqui, com a fábrica totalmente instalada, aqui na região de Sobradinho, Fercal, aqui do Distrito Federal. Então, são coisas que precisam mudar. São coisas que os governantes precisam ter consciência que nós temos que gerar oportunidade, gerar emprego, apoiar o setor produtivo, apoiar a indústria, a micro e pequena empresa, o comércio, apoiar o microempreendedor individual, porque são essas pessoas que gerarão os empregos que a área pública não consegue suprir. Porque a área pública, sou que já foi um governador por 2 anos, prefeito por 2 mandatos, prefeito por 2 mandatos, ou 3, eu nem sei a conta, né? O senhor sabe que a administração pública, por mais que ela consiga fazer parceria e empregar, quem realmente é o grande empregador é o setor produtivo, que precisa ser estimulado, que precisa ser apoiado. E essa Brasília que eu defendo aqui, uma Brasília que possa, de fato, gerar oportunidade para o nosso povo, que o povo nosso não quer esmola. Nosso povo está querendo oportunidade de ser útil. E nós estamos aqui para ajudar e colaborar nessa linha. Então, hoje, eu que sou da geração Brasília também, que já temos toda uma geração, Brasília tem 57 anos, nascida aqui, né? Eu que cheguei muito novo para cá, posso dizer que Brasília precisa mudar a atual sistemática, precisa ter uma gestão eficiente, precisa ter condição de realmente de voltar a incentivar o nosso povo a poder produzir, a poder investir, a poder acreditar. O que eu estou fazendo aqui no Senado, no meu mandato, é ter um mandato de portas abertas, trabalhando 24 horas pelo nosso povo, pelo nosso setor produtivo, em defesa também do serviço, do servidor público, que Brasília tem 150 mil servidores públicos, né? Seja federais, seja estaduais, né? E nós sabemos o tanto que o servidor público é importante. Então, Brasília também tem a sua vida própria, né, igual eu coloquei. E eu quero estar aqui, meu querido Dário Berger, antes de entrar propriamente no discurso falando sobre Brasília, é que Brasília está hoje com uma grande expectativa, com a medida provisória 759, do qual eu sou o vice-presidente dela, que é a medida provisória da regularização fundiária, onde a população do Distrito Federal tem cerca de 1,5 milhão de pessoas que convivem sem ter seu título de escritura pública, que convive sem ter sua cidadania completa, porque quem tem uma escritura pública pode pegar empréstimo bancário, pode circular recursos, pode fazer investimentos com mais solidez naquilo que é seu, pode fazer transferências, e Brasília convive com essa dificuldade. E que a medida provisória 759, que vai fazer o regramento de toda a regularização fundiária no Brasil inteiro, na Amazônia Legal, nas áreas de reforma agrária, nas manchas urbanas e, inclusive, no Distrito Federal. Embora o governo do Distrito Federal, a contramão da história, tenha tentado falar que essa medida provisória não se aplicava no DF, mas só que ele esqueceu de saber que o quadrilátero de Brasília está dentro de um país chamado Brasil, e que a lei serve para todos, e que o governador do DF vai ter que cumprir as deliberações da medida provisória 759. E, por fim, ao abuso de autoridade que muitas vezes ele comete, de fazer derrubadas e não fazer a regularização fundiária das novas, das tradicionais cidades e dos condomínios, e também da área rural. Então, eu quero dizer que chega do terrorismo das derrubadas. Vamos todos unidos pelo pacto, pela paz e pela escritura pública para todos que tenham direitos. Então, essa é a minha defesa e é nessa linha que eu vou estar atuando. Além disso, meu nobre presidente, nasci em Corumbá de Goiás, muito perto daqui, mas me mudei para o Distrito Federal ainda garoto. Cursei engenharia elétrica na Universidade de Brasília e empenhei minha juventude na luta em defesa dos trabalhadores. Na defesa dos trabalhadores ainda enquanto aluno universitário,
Ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores. Ajudei a fundar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Resgatei o Sindicato dos Eletricitários e dediquei grande parte da minha vida na luta pelo bem-estar, pela qualidade de vida dos trabalhadores, seja ele empregados públicos, como eu, que fui empregado público concursado da Eletronorte por 3 anos e meio, empregado público concursado da SEB por 27 anos e depois hoje servidor público federal, concursado do Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão, aonde trabalho em prol de ter uma relação boa, harmoniosa entre o capital privado, entre as pessoas e o Estado. Para isso é que serve o servidor público. O servidor público está lá para fazer o equilíbrio. Por isso que eu quero saudar todos os servidores públicos, seja ele do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. E eu apoio todos aqui sempre que posso. Ao longo de 4 décadas, tenho vivido o dia a dia da história da nossa capital. Durante esse período, procurei atuar em políticas inclusivas e no estabelecimento do diálogo entre as classes patronais e trabalhadoras. No início, havia menos recursos e um número menor de pessoas com quem dialogar, mas o Planalto Central se transformou, nobre presidente. Minhas primeiras lembranças de Brasília são de um lugar tranquilo, com pouca agitação e ruas que pareciam muito largas para o trânsito da época. O espaço era mais amplo e as construções rarefeitas. Eu lembro muito bem que Brasília foi um dos lugares onde teve seus primeiros shopping horizontal. A famosa Avenida W3 era um verdadeiro shopping horizontal com a movimentação intensa, aonde todos iam comprar, consumir e passear. Hoje a Avenida W3 é quase que um deserto, com a invenção dos shoppings concentrados, né? E que precisa ser recuperada, que precisa ter investimento na Avenida W3 Sul e W3 Norte. Brasília se tornou, antes da implantação dos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? O tempo demonstrou que o JK já havia alcançado, pela mudança da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, o objetivo de interiorizar o crescimento e criar um novo polo de atividades econômicas e culturais. Passamos por um crescimento expressivo em um período relativamente curto. Consolidamos o mais nova das metrópoles brasileiras e, mesmo assim, já nos firmamos como uma das regiões mais populosas do país. Brasília hoje, a Grande Brasília, já passa de 4,5 milhões de habitantes, a Grande Brasília, Brasília e o entorno, né? Antes da implantação dos projetos, como disse, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, cerca de 12 mil pessoas habitavam a região. Atualmente, a estimativa já nos aproxima, na região, 3 milhões, mais 1,5 milhão no entorno, 4,5 milhões, igual eu acabei de dizer. Brasília se tornou uma metrópole vibrante, com vida cultural intensa e uma sociedade politizada. O cidadão brasiliense se interessa pelos assuntos de gastronomia, artes, saúde, política. Há uma busca incessante pelo conhecimento. Em pouco tempo de história, alcançamos o patamar de sociedade pós-industrial, que é aquela sociedade em que o ser humano está no centro das transformações. Não é mais a indústria o motor do desenvolvimento, mas a informação, as tecnologias e as pessoas. Por isso que cada dia mais Brasília se humaniza. Em razão dessas mudanças de foco da indústria para o ser humano nas sociedades contemporâneas, entendo que Brasília ganhou ainda mais projeção no país, pois nossa capital construiu suas bases no conhecimento e na comunicação interpessoal. O indivíduo está no centro de todos os movimentos sociais e culturais aqui na capital. Posso dizer que o brasiliense é, ao mesmo tempo, a cara de nossa cidade e a ponte para o futuro. O maior patrimônio de Brasília é, de fato, o material humano. Podemos citar inúmeras personalidades que interferiram nas questões sociais e políticas nacionais e fizeram do Brasil, do Distrito Federal, um espaço rico em conhecimento. Durante os 57 anos de nossa história, já revelamos, nobre presidente, nomes para a música, para os esportes, para as artes. Várias bandas de rock iniciaram seu percurso nacional aqui na nossa cidade. Quem não lembra do Legião Urbana? Quem não lembra do Capital Inicial?
da Plebe Rude, dos Raimundos, entre outras bandas tão importantes desse país, que alegrou os corações de milhões de jovens, todas nascidas aqui no Distrito Federal. Também podemos citar os campeões mundiais de futebol, Kaká e Lúcio, Paulo Vitor, que trabalha comigo no meu gabinete, nosso goleiro da seleção, eterno goleiro da Seleção Brasileira do Fluminense, os atletas olímpicos, Joaquim Cruz, Leila do vôlei, Bruno Smith, a atriz global Patrícia Pilar, o ator Matheus Solano, todos esses são exemplos de filhos de Brasília que ganharam fama no país e alguns deles alcançaram projeção no cenário mundial. Então, Brasília é um orgulho para todos nós. Nossos ídolos são inspiração para gerações mais novas e certamente teremos muitos novos talentos para aplaudir nos próximos anos. Poderíamos igualmente citar inúmeras outras personalidades que não nasceram, mas que escolheram residir na capital por terem visto as oportunidades que o ambiente do Distrito Federal proporciona às artes, às ciências sociais. Eu, esses dias, como ministro da Cultura, estava reclamando que o nosso grande centro da cultura do Distrito Federal, o nosso Teatro Nacional, se encontra fechado, para a tristeza de todos nós, e que esse governador do Distrito Federal precisa sentar. Eu sou o coordenador da bancada do Distrito Federal em 2018, 2017. Estou disposto a sentar para trocarmos junto ideias de como recuperarmos o mais breve possível o Teatro Nacional e entregar a cultura do DF, de como fazermos funcionar o Centro Cultural novinho, construído em folha na cidade de Samambaia, uma cidade nova de 26 anos e que tem um centro cultural de invejar a todos e que está lá fechado, porque falta de imóveis, falta de mobiliário e estrutura para funcionamento. Então nós precisamos mudar essa realidade. Nossa capital é hoje uma metrópole com influência em toda a América do Sul, um espaço atrativo para diversos setores culturais e econômicos. Falo com entusiasmo de quem presenciou a transformação de cada uma das nossas 31 regiões administrativas. Algumas eu citei o nome no início. É uma satisfação ter vivenciado a evolução demográfica e econômica de Brasília, sobretudo após a Assembleia Constituinte de 87 e 88, quando tivemos estabelecida a democracia no país. Nos anos de 1990 e seguintes, por termos mais liberdade, ficou evidente o empenho do brasiliense em desenvolver novas atividades intelectuais. Depois dos anos de repressão autoritária, pudemos expressar de modo livre as nossas convicções e colocar em cursos ideias que antes eram censuradas pela ditadura. Eu convivi na UNB em 78. Meu irmão fez medicina na UNB de 74 a 80. Outros irmãos e amigos meus também cursaram ali. Nós sabemos a dureza de enfrentar a repressão e a ditadura militar. E sabemos o tanto que é importante a democracia. Por isso que lutamos e fizemos valer nesse país a construção da Central Única dos Trabalhadores e a construção do Partido dos Trabalhadores, que teve seu papel na história. Hoje estou no PMDB. O PMDB do velho movimento democrático brasileiro, que abrigou hoje grandes estrelas que construiu a resistência democrática desse país. Então, tanto eu quanto o nosso presidente, senador Dário Berger, somos do PMDB. Somos do PMDB que defende a origem, a democracia e que defende realmente os direitos e os princípios democráticos e a Constituição do país. Nos anos de 1990 e seguintes, por termos mais liberdade, ficou evidente o empenho do brasiliense em desenvolver novas atividades intelectuais. Depois dos anos de repressão autoritária, pudemos expressar de modo livre nossas convicções e colocar em cursos ideias que antes eram censuradas pela ditadura, igual eu já falei. As instituições cederam espaço ao poder das ideias. Nessa mesma direção, o Distrito Federal ultrapassou a importância política de sediar os 3 poderes da República e se tornou símbolo da liberdade, da expressão e da democracia. Mas a data do aniversário de Brasília também é um bom momento para a reflexão. É a data de aniversário também de Tiradentes. Reconheço que nossa cidade não é feita só de virtudes. Acumulamos nessas quase 6 décadas alguns gargalos,
e desafios importantes que devemos enfrentar com a persistência de quem deve ser exemplo para o país. Temos questões como o crescimento desordenado, o abismo social, a falta de equipamentos urbanos e de oportunidades para parcelas mais pobres da população, como a crise hídrica, que nós não podemos de forma nenhuma deixar imputar aos moradores de condomínio ou às pessoas menos favorecidas da cidade. A crise hídrica é por falta de gestão, por falta de responsabilidade de governantes, porque a usina de Corumbá 4, que garante água para Brasília nos próximos 100 anos, está lá, eu que sou vice-presidente das obras inacabadas do Senado Federal, uma obra paralisada há 8 anos, que nós não teria nenhum tipo de crise hídrica se a adutora de Corumbá 4 tivesse concluída. Então não adianta vir com mirabolância, nós temos é que ter responsabilidade com a coisa pública. Neste ano, enfrentamos a falta d'água potável. A crise hídrica que nos abate deverá ser superada com mudanças de hábitos, investimentos em conservação e preservação de nascentes, planejamento na captação e em novos sistemas de distribuição. Anos de pouca atenção ao tema nos levaram a uma crise que poderia ter sido evitada, lamentavelmente pela falta de gestão. Para solucionar essas questões, em meu entendimento, a responsabilidade que temos como representantes do povo é ainda maior. Cabe a nós a competência para diagnosticar os problemas e formular políticas públicas que corrijam os erros do passado. Há inúmeros projetos e medidas a serem implementadas em direção a uma capital ainda mais próspera, livre e equitativa. É fundamental que Brasília se integre ao seu entorno, tanto do ponto de vista da mobilidade urbana, como do desenvolvimento econômico e do planejamento institucional. É fundamental que a gente tire do papel o Hospital do Câncer, que eu, como coordenador da bancada em 2015, pusemos 126 milhões e que até hoje não foi executado. É fundamental que a gente tire do papel o trem de média velocidade que ligue Brasília a Goiânia, passando por Anápolis, por Alexandre e por Abadiânia. É fundamental que a gente execute o trem de média velocidade que ligue Lusiânia a Brasília, acabando com os engarrafamentos, propiciando a todos nós mais mobilidade urbana. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, estou trabalhando muito para que o nosso governo possa realizar essas importantes obras, nobres colegas. É fundamental que Brasília se integre de forma definitiva com o entorno. A capital do país pode dar o exemplo de um crescimento em bases sustentáveis, com políticas públicas que atenuem problemas comuns em várias outras partes do Brasil. O desenvolvimento do país passa necessariamente por uma conexão mais profunda entre Brasília e os estados brasileiros. Essa será uma prioridade na incumbência que recebi há poucos dias, nobre presidente, de presidir. Sou o presidente da Comissão Senado do Futuro, que tem como objetivo promover debates sobre grandes temas do país. Pretendo dar continuidade aos trabalhos que estão realizados naquela comissão e fazer o possível para que os assuntos como a juventude, a cidadania e política, meio ambiente, energias renováveis, movimentos sociais sejam pensados de modos adequados às novas realidades, com foco no ser humano, na família e nos segmentos sociais, e que possamos melhorar a vida dos brasileiros, dos brasilienses, em seus diversos aspectos. Estou aqui, nobres senhores e senhoras ouvintes, para defender a família, para defender a vida e para defender uma qualidade de vida adequada para todos nós. Para finalizar minha fala, quero uma vez mais cumprimentar o Distrito Federal e os moradores do Planalto Central por nossos 57 anos de história, uma capital sonhada por Juscelino Kubitschek, mas que precisou de nosso empenho para se tornar realidade. Construímos juntos Brasília e ainda estamos construindo para os
próximas gerações. No passado, enfrentamos crises sérias de abastecimento de alimentos nos primeiros anos da capital. Superamos com iniciativas importantes de produtores, inicialmente com a bravura da colônia japonesa, depois com vários outros produtores no PADEF. A ideia de transferir a capital da região litorânea para o interior do Brasil era muito mais do que mudar a sede dos poderes republicanos, que se pretendeu desde o início. Foi sim distribuir a demografia e a economia. Em meu entendimento, o resultado foi alcançado, e a diversidade, assim como a desconcentração da riqueza, fez muito bem à nação e fez muito bem aos brasilienses. Muito obrigado a todos pela atenção, e receba meus efusivos cumprimentos pela celebração de Brasília e de todas as pessoas que amam essa terra. Meu gabinete é o 19, da Teotônio Vilela, um servidor público a serviço do Brasil, a serviço de Brasília e a serviço do Senado. Muito obrigado, presidente, pela tolerância.